volta com o meio de campo. Antes da gente continuar falando da Série A do Brasileirão, o Edvando tem uma notícia da Cave, né? A Votuporanguense acertou alguns amistosos, né? Dia 21 de dezembro faz o primeiro jogo aqui, às 4h30 da tarde no estádio Plínio Marim, contra o Olinense. E depois, uma semana depois, também faz outro amistoso aqui, se eu não me engano, com o Mirassol. A gente não Times da Série A, né? O Mirassol caiu no Paulistão, mas... a gente não tem a certeza, agora não me recordo, mas se eu não me engano é contra o Mirassol, mas os dois jogos aqui no estádio Plínio Marim, para o torcedor matar a saudade. Né? Mas já é um bom teste. Já também é um bom teste para ir preparando o Sérgio também, já conheceu um pouco do elenco lá também. O pessoal tá animado com a Votuporanguense esse ano, né, Radar? Dá pra... Pelo que nós temos visto aí, tá animado e eu espero que essa diretoria que tem muito competente e possa fazer um time bom e alcançar o objetivo que é subir. O Mirassol, você que tá mais lá em Mirassol do que a gente, como é que tá os preparativos do Mirassol? Olha, o Mirassol parece que essa semana já anuncia um novo treinador, né? Diz que o Baresi, né? Estão dizendo que o Baresi, ele que treinou as categorias de base do São Paulo, tem passagem boa também pelo Paulista de Jundiaí, parece que ele pode ser um dos treinadores aí, um dos nomes cotados para assumir a equipe do Mirassol. Já volta essa semana, já retoma aí os trabalhos, né, para poder montar aí a equipe para a Série A2, né? Infelizmente, o Mirassol foi rebaixado para a Série A2, né, depois de muito tempo na primeira divisão, né? 6 anos praticamente na primeira divisão. Fazendo boas campanhas, né? Vale ressaltar agora, isso. E é um time legal, né? Eu não sei se o Leandro acompanha, mas eu estou sempre acompanhando o time do Mirassol lá. É um time bacana, rapaz. A estrutura do Mirassol é muito bacana, é tudo em dia, tudo direitinho, o estádio, enfim, bem estruturado, sim. Tem as categorias de base que são fortes, né? A equipe, as bases lá da equipe são realmente diferenciadas e o Mirassol, vamos tentar, né? Vamos ver se o Mirassol volta, porque o campeonato da Série A2 esse ano, pontos corridos, turno único, né? 19 rodadas. O Mirassol joga 10 jogos em Mirassol, no Maião, e 9 fora de casa. E vai estrear contra o Marília, né? O Marília foi já um dos pedreira. Que subiram da Série A3 para a Série A2, né? Já é pedreira. Vem daquele jeito, né? Voltando para a Série A do Brasileirão, o Santos jogou do lado de Mirassol, né? Jogou em São José do Rio Preto contra o Atlético Paranaense ontem à noite. Saiu perdendo, virou o jogo 2-1. Radar, o Santos no começo do ano, todo mundo falava Montijo, é a esperança. O Neymar saiu e quem se consolidou como a referência do Santos foi o Cícero, né? Então, fez os 2 gols ontem. O Cícero está discutindo ainda sobre a renovação do contrato dele. Sei lá, acho que o Santos devia valorizar mais os seus jogadores, que deixar para a última hora fica esquisito, né? O Cícero, quando surgiu no Fluminense, em 2008, se eu não me engano, ele surgiu no Figueirense, aliás. Ele foi pro Fluminense naquela campanha da Libertadores. Sempre foi bom jogador, né? No São Paulo não conseguiu se encontrar muito, mas no Santos tá ditando o ritmo do time, né? Um jogador interessante. 2 jogadores que não deram bem no Fluminense vão bem no Santos, né? O Arouca, né? No São Paulo, quer dizer, né? O Arouca, que não jogou tão bem, e depois o Cícero. Acho que é o melhor jogador desse atual elenco do Santos aí. Também tem que reforçar também. Aliás, o Arouca, a gente não comentou, o Corinthians está atrás do Arouca, né? Tem uma proposta pro Arouca. Vai entrar ele no lugar de quem ali? Não, o lugar é o que não falta. Pelo menos na reserva do Ibson ele fica. Nossa, Maldonado, pelo amor de Deus. Maldonado, não. O Arouca que pode se despedir. O jogo ontem foi com cara de despedida por causa que Durval, Renato Abreu, Marcos Assunção, esses jogadores que não vão renovar com o Santos, a diretoria já avisou, jogaram ontem, né? Botaram eles para jogar. O Durval, inclusive, deu um lançamento. Acho que ele nunca deu um lançamento desse na carreira. E vai demorar para dar outro lançamento desse. E outra renovação, o Santos já tinha anunciado, o Claudinei, a gente comentou aqui. Quem que é o nome no mercado hoje para assumir o Santos no lugar do Claudinei? Olha, estão dizendo do Ney Franco. Do Vitória, também do Oswaldo de Oliveira, né? O técnico que está no Botafogo já há um bom tempo, né? O Oswaldo de Oliveira. São os nomes mais cotados aí para assumir o Santos. O Ney Franco, ex-treinador de São Paulo, que teve uma saída conturbada lá de São Paulo. Arrumou o time do Vitória. E também o Oswaldo de Oliveira. Agora, resta saber quem vai ser o escolhido aí da diretoria, né? Se eles vão aceitar as propostas também, né? E o Santos, que já entrou de férias no campeonato, está sendo um fiel da balança do G4, né? Por causa que ontem enfrentou o Atlético Paranaense, que briga pelo G4, e semana que vem enfrenta o Goiás, né? O Santos, querendo ou não, G4 indiretamente... ou G3, né? Fator Ponte Preta. Fator Ponte Preta. Ou G3. Agora você analisa, quem via o Santos lutando para chegar nas cabeças, agora vê... O futebol é... Esse ano foi feio, vamos falar a verdade, torcedor. Vamos... Os grandes decepcionaram. Vamos falar a verdade. O G4 pode virar G3 por causa da Ponte. A Ponte que ganhou do São Paulo, né? Que perdeu da Ponte quarta-feira e já entrou de férias também no ano. Os 3 paulistas grandes na Série A estão de férias.
E o São Paulo visitou o Criciúma, perdeu do Criciúma 1-0, só que num lance polêmico, né? Garfaram o São Paulo ali, teve 25 segundos de jogo, o lateral entrou, impedido, sofreu o pênalti, e aí tomar um gol com 25 segundos de jogo já muda qualquer tipo de planejamento pro jogo, né? Deram aquela forcinha, né, pra equipe do Criciúma e diz que tava 2 metros praticamente adiantado. Tava muito, não tava muito pouco, adiantado, tava muito adiantado, impedido, né? E ela não tinha ninguém na frente dela. A bandeira. Tava na linha dela, Foi um impedimento grave. Ela errou feio. Mas eu acho que ali não foi nem eu. Eu tava vendo o lance, eu tava vendo almoçar aquele horário, né? Eu gosto de almoçar assistindo o futebol ali e tal. Eu tava ali assim, eu falei, esse lance tá com uma cara de que é um benefício pro Criciúma. E engraçado, né? Porque geralmente o CBF dizem as más línguas que favorece os cariocas, né? Mas ali... E prejudicou os cariocas. Aquele juiz ali tava com uma cara de que não era muito fã do Fluminense, porque eu falei, isso aí não é pênalti. Exatamente. Nem aqui, nem na China. O Rogério Ceni reclamou bastante, falou que deixa o futebol feio isso aí, um erro desse. E o Rogério, inclusive, que está sendo o grande assunto do São Paulo, para saber, dizem que nos próximos 6, 7 dias ele vai decidir se ele renova ou não. O Muricy falou que ele só renova se contratar jogadores de peso, contratar jogadores que venham para decidir mesmo, né? Rogério Ceni renova? Deve renovar ou não, Edvandro? Eu acho que a história vai ser essa mesmo, mas ele só renova se tiver um elenco para brigar por título. A reformulação do São Paulo vai ser maior que a do Corinthians. O pessoal fala de reformulação lá no Parque São Jorge, mas a reformulação maior vai ser nesse time do São Paulo aí. Eu acredito que ele não fique. Eu acho que ele realmente aposenta. É mais que, se eu não me engano, o jogo vai ser em São Paulo, então talvez ele faça ali uma... Aí você olha pra ele, você vê que ele já tá cansado. Aí ele tem uma zaga com o Antônio Carlos. Aí ele fala, vou ter que botar esse cara mais... Você tem que ver, durante o campeonato, teve lance que ele chegava atrasado na bola. Então, né? Então, ele devia pensar muito bem. Pra ele, um cara com a carreira dele, 40 anos de idade, não compensa renovar para disputar a vaga na Sul-Americana de novo, né? E aí ele olha pra linha de zaga dele. Tem o Antônio Carlos de um lado, tem aquele Rodrigo Caio, que também não é lá grande coisa. Aí ele olha pro outro lado, tem o Paulo Miranda, ele fala o quê? Dizem que o Jefferson, né, o goleiro do Botafogo, já estaria acertado aí com a equipe do São Paulo, né? Só mesmo com no ano que vem. O Jefferson seria um dos reforços aí pro gol do São Paulo. Ontem tomou um frangaço. Tomou um frangaço ontem. Mas é bom goleiro, hein? É bom goleiro. Muito bom. É só falar que vai pro São Paulo, É brincadeira. já começa a dar uma síndrome. Eu tinha ouvido falar na imprensa que o Júlio César, da seleção, poderia acertar com o São Paulo, porque ele quer voltar pro Brasil, porque ele quer jogar, né, pra Copa. Lá no time dele ele não tá jogando. O Júlio César... bom que vai estar bem servido, né? Júlio César ou Jefferson, 2 goleiros de seleção. Dá pra brigar ali, mas não adianta você ter um bom goleiro. E aliás, o Muricy reclamou da diretoria, falou que está demorando muito para começar o planejamento de 2014. Outra, não adianta você ter um bom goleiro. A gente coloca um bom goleiro lá, né? Vamos supor, a gente coloca um bom goleiro. Aí você tem uma zaga que não ajuda. Não ajuda. Você tem um meio de campo que não vai. No ataque não vai gol. No ataque não faz gol. Aí você tem o Luiz Fabiano lá na frente. Pronto, Aí não tem como, né? Vai fazer o quê? Aí Jogou na posição. Luiz Fabiano é atacante atualmente? No momento, ele acabou a explosão, acabou tudo, né? Então fica difícil. Já Tá jogando com o nome, né? O Walter tá explodindo mais que ele. Tá correndo mais que ele. E olha que o Walter... Se o Walter explodir é perigoso, hein? Mas a massa muscular do Walter é boa. É gordinho, fofinho, né? Obrigado, Walter, mais uma vez. Walter salvando aqui. Bom, a gente faz mais uma pausa. Segundo bloco acabando aqui. Terceiro bloco a gente volta, faz umas considerações finais da Série A e tem o Palmeiras na Série B. E uma matéria, não saia daí, a matéria do Edivandro no Fora de Campo. Vocês vão conferir o que ele aprontou no próximo bloco.